Boa noite. Meu nome é Zilan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. O tema dessa noite é extremamente interessante para quem gosta de tecnologia e entende a tecnologia. Nós vamos discutir o tema de blockchain. O que será blockchain? Para que serve? Nós vamos descobrir isso ao longo da conversa com a professora da Universidade Federal da Bahia, que é doutorada, pós-doutorada em universidades da França, Fabiola Greve, e logo em seguida vamos conversar com o advogado Ricardo Costa Oliveira, que vai falar sobre as questões legais relacionadas ao blockchain. Ricardo também fez curso de pós-graduação, mestrado na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Fabiola, é um prazer tê-la aqui no Jogo do Poder para falar desse tema que às vezes é muito complicado, sobretudo para mim, que sou um pouco antigo, para falar dessas tecnologias novas. Mas, de qualquer forma, é um prazer tê-la aqui. Prazer também, igualmente. Blockchain. Esse é um nome em inglês, aliás, tudo em tecnologia usa essas nomenclaturas em inglês, mas que não dá ideia do que efetivamente o que é isso. O que é isso? Então, blockchain é uma tecnologia que permite a realização de transações direta entre partes interessadas, sem a necessidade de haver um ente, uma entidade garantidora. Né? O grande exemplo que a gente tem são transações monetárias. Se você quer transacionar ou transferir dinheiro, né, seu para uma pessoa, normalmente, para que essa transação tenha uma confiança, você precisa de um sistema bancário, você precisa do banco. Um outro exemplo, quando você, por exemplo, vai transacionar um bem seu, né, por exemplo, uma casa ou um carro, você precisa de um cartório que vai verificar, validar se você de fato tem aquele bem, se aquele bem é teu, e transferir, garantir que há a transferência do teu bem para aquela pessoa que você está querendo transferir aquele imóvel ou aquele carro. Então, a blockchain, ela vai, de certa maneira, substituir, através da tecnologia, essa terceira parte garantidora das transações. Então, a blockchain, ela oferece uma plataforma de confiança digital. Então, ela permite essa transação direta sem a necessidade desse terceiro elemento. Bem, como é que você faz isso do ponto de vista tecnológico, assim? Bom, a blockchain, ela agrega uma série de tecnologias, algumas delas tradicionais e outras inovadoras, que vão dar confiabilidade e segurança nessa realização das transações. Uma das tecnologias é a criptografia, que permite que dá a segurança nessas transações, que permite com que você autentifique as transações de tal forma que, uma vez que você autoriza que aquela transferência de bem, por exemplo, seja feita, você assina digitalmente e você não pode mais refutar, porque você deu, né, o seu aval. Ao mesmo tempo, toda informação que vai passar a ser transmitida e armazenada na plataforma blockchain, ela vai ser íntegra, porque você tem elementos de segurança computacional, elementos criptográficos que vão ser incorporados de tal maneira que aquele dado ele não vai estar sendo revelado para o público em geral, apenas para aqueles que devem realmente ter acesso àquela informação. Então, você mantém a integridade do dado. E qualquer pessoa pode fazer isso? Assim, por exemplo, eu tenho um computador em casa, eu posso criar um sistema desse e começar a fazer esse tipo de transação? Sim, na realidade, assim, do ponto de vista tecnológico, isso é toda uma plataforma. Então, hoje você tem grandes corporações e empresas, né, os grandes players da tecnologia, que estão investindo no desenvolvimento de plataformas de blockchain, e essas plataformas de blockchain te dão o arcabouço para que você possa fazer qualquer negócio através
dessa tecnologia. Do ponto de vista assim, da informática, o que é que eu preciso para fazer um negócio desse? Vou imaginar que o nosso telespectador que está assistindo Se você quiser desenvolver... o que é interessante saber é que você pode desenvolver qualquer... A blockchain, ela traz essa disrupção porque ela elimina essa terceira parte. A partir daí você... A terceira parte de confiança, esse elemento garantidor das transações. Isso. E de certo, ela vai eliminar, oferecendo uma máquina de confiança digital que permite a transação e o armazenamento daquelas informações numa grande base de dados única, que é compartilhada com todos aqueles que estão envolvidos naquelas transações, naquele negócio. E essa base de dados, você pode ter acesso a informações que podem se tornar públicas e qualquer um pode ter acesso. O primeiro ponto, é importante saber que a blockchain oferece isso, né? E por oferecer isso, ela te dá certas propriedades que são muito importantes. Quais são elas? E uma delas é a transparência. Então, todas as transações que são realizadas, elas podem ser auditadas. Todo o código os programas são desenvolvidos, ele também é código aberto. Você pode olhar o código e você pode auditar o código. Então, tem essa questão da transparência. A descentralização que faz com que você possa... Né? E isso envolve os diversos tipos de negócios que podem ser usados. Você pode... a blockchain é uma plataforma que ela democratiza o processamento. Você não tem elementos centralizadores centralizando o processamento, centralizando o armazenamento. De certa forma, ela traz a descentralização como uma premissa de projeto. Então, perfeito, mas isso não precisaria ter uma conexão entre diversos, assim, eu construo essa plataforma para esse tipo de negócio em um lugar. Vou imaginar em Feira de Santana, eu boto na cidade de Feira de Santana... Pronto, aí você tocou num ponto que é um outro elemento da blockchain. A gente falou da segurança computacional, é que a blockchain está estruturada, do ponto de vista computacional, numa rede peer-to-peer, numa rede entre pares. Então, todos que participam da manutenção dessa blockchain tornam-se peers e podem transacionar ao mesmo tempo entre si. Então, ao mesmo tempo, eles podem efetuar transações e, ao mesmo tempo, eles armazenam as informações relativas àquelas transações. Mas, por exemplo, eu estou em Feira de Santana e eu não estou falando ainda como é que gera o blockchain. Sim. Mas vamos dizer que eu tenho uma estrutura que está funcionando. Sim. E aí um cliente meu quer transacionar com uma pessoa que mora na África, por exemplo. Pronto. Como é que é feita essa ligação entre esses sistemas? A depender do que é a transação. Qual é o tipo de ativo? Se for dinheiro, por exemplo, existem hoje sistemas que permitem transações monetárias. O grande exemplo é o Bitcoin. Então, você vai precisar instalar, cada um no seu computador, um módulozinho que a gente chama de troca de ativos digitais, no caso, criptomoedas. E, através desse módulozinho, que é uma aplicação que roda em cima de uma plataforma blockchain, você vai conseguir fazer a transação financeira do Bitcoin para o seu amigo. Mas vamos supor que você queira, por exemplo, vender uma casa. Vender uma casa. Existem hoje empresas que estão explorando esse canal, que são as empresas que oferecem cartórios digitais na blockchain. Aqui no Brasil a gente tem um grande exemplo, é uma empresa chamada Original My. Então, essa empresa, ela oferece a possibilidade, ela já tem todo o arcabouço tecnológico para você fazer transação de bens sem necessariamente ter o cartório. A questão toda é que isso ainda não está regulamentado e legislado. Então, a empresa te dá a possibilidade. Você instala um aplicativo dela, e aí você entra uma aplicação que roda em cima da plataforma blockchain. Você instala, a partir daí você vai ter uma identidade tua digital, né? Essa identidade, ela vai te dar duas chaves, a chave privada, que só você conhece. Assinatura.
e que permite com que você assine todas as suas transações, e a chave pública que permite com que qualquer um transmita um bem móvel, por exemplo, para você, certo? É como se fosse um cofrinho. Se a gente pegar um cofrinho, você tem a entrada, a abertura do cofrinho, é a chave pública. Todo mundo conhece, todo mundo pode botar moeda no teu cofrinho, certo? Mas então, para sair precisa... Para que você retira a moeda, para sair o dinheiro, só você tem a chave do cofrinho. É a tua chave privada. Agora, então, você, no caso do cartório, você vai ter esse par de chave pública, chave privada. Quando você quiser transferir seu imóvel, você assina com tua chave privada, só você tem, e você vai transferir. Quem vai fazer isso é a tecnologia, é o aplicativo cartório digital que conversa com a tecnologia para que essa transação ela entre na blockchain, ela seja ordenada junto com várias outras transações que estão ocorrendo ali, né, naquele conjunto, e a partir daí, quando ela for registrada na blockchain, ela vai poder, o sistema transfere o imóvel para aquela pessoa, e aí usa a chave pública da pessoa. Agora, por exemplo, você falou que tudo isso é auditado, os códigos são abertos. Se os códigos são abertos, isso não cria um problema de segurança? Cria, você tem toda a razão. Porque isso é uma das vulnerabilidades da blockchain, é que porque ela se expõe muito, né, do ponto de vista de informação, ela também permite com que pessoas com má fé, hackers, eles possam, a partir da vulnerabilidade do código, atacar o sistema. Mas isso é seguro? Hoje a gente poderia dizer que é seguro? Cada vez mais há uma evolução. A blockchain é uma plataforma que começou, a origem dela, ela começa em 2008, a partir de um artigo famoso, que o autor é Satoshi Nakamoto, mas ninguém sabe se é uma pessoa ou uma organização. Ele dá o paper que dá as bases matemáticas e computacionais para a criação do Bitcoin. É o chamado algoritmo, né? O algoritmo é toda a ideia de código do ponto de vista computacional. Então, é toda a lógica computacional que existe antes de você codificar aquilo numa linguagem de programação. Tá. Então, o paper do Nakamoto, ele dá as bases do que seria a blockchain do Bitcoin. Em 2008. Em 2009, vem a implementação. Então, é muito recente, tem 10 anos só. A tecnologia blockchain, ela, na verdade, o Nakamoto, ninguém sabe se é uma pessoa ou uma organização, né? Isso realmente não se sabe, mas ele usa elementos que já existem na computação, como criptografia de chave pública, chave privada, ou consenso distribuído, que é um elemento importantíssimo para que você consiga acordar o conjunto de transações que vão ser realizadas naquela plataforma e a ordem cronológica, porque todos esses elementos que fazem parte da blockchain, da rede entre pares, eles precisam concordar qual o conjunto de transações, validar se aquelas transações são corretas. Por exemplo, elas não estão fazendo duplo gasto, ou seja, você não está querendo vender o seu imóvel duplamente ou passar a mesma moeda duplamente. Entendeu? Então, o consenso é o elemento que faz essa verificação. Isso tudo é conversa entre computadores, né? Tudo isso é o computador. São os algoritmos que estão ali atuando para permitir essa ordenação, essa validação das transações e, uma vez que elas são validadas, o armazenamento na blockchain. Nós vamos continuar conversando, eu vou entender um pouco mais sobre isso, que ainda me parece um pouco obscuro, mas no próximo bloco. Tá bom. Voltaremos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, é rapidinho, voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre blockchain, que, aliás, é um tema extremamente complexo e me parece um tanto complicado. Estamos tentando destrinchar isso com a professora Fabiola Greve, que é professora de Ciências da Computação da área de Informática da Universidade Federal da Bahia, com
doutorado e pós-doutorado na França, justamente nessa área. Então, é uma pessoa que conhece muito de tecnologia. Fabiola, no bloco passado, você estava falando uma série de questões aí que me pareceram extremamente complicadas. Assim, eu não sei se o telespectador, assim, todo mundo fala, obviamente, é uma plataforma de transação. É como se fosse a construção de um banco virtual, é isso que eu estou certo? É como se você tivesse uma grande base de dados pública e cujo conteúdo é acordado com todos que participam da manutenção dessa base. Então, para que você... Isso é uma plataforma tecnológica que possibilita... Agora, não me parece ser uma plataforma extremamente complicada, né? Me parece ser uma coisa Não, mais... É complicada? É complicado. Porque... Mas e como é que se proliferam no mundo todo essas fazendas chama de áreas de mineração, né? Ah, tá. Então, Como é o que que é a funciona mineração? Eu falei para vocês que tem um protocolo fundamental na plataforma blockchain, que é o consenso, que permite o acordo do conjunto de transações. É como se validassem as transações. E valida todas as transações que vão ser executadas naquela blockchain e, consequentemente, armazenadas. Então, para que você realize o consenso, veja, o consenso é um elemento fundamental na computação distribuída tolerante a falhas, e ele vem sendo estudado há muito tempo, desde a década de 80, e está presente em diversos sistemas tecnológicos. É ele que oferece confiabilidade a uma série de decisões que têm que ser tomadas do ponto de vista tecnológico. E ele agora está sendo aplicado na blockchain. Quando o Bitcoin ele surge com a proposta de um novo consenso, um consenso totalmente diferenciado que ainda não tinha sido pensado. Que é o consenso que da é o moeda. consenso que faz a mineração, que utiliza o que a gente chama prova de trabalho. O que é o consenso prova de trabalho? É o seguinte, para que você decida qual o conjunto de transações que vai ser executado, o Satoshi Nakamoto, que propôs o Bitcoin, ele falou o seguinte: como eu preciso manter todos esses participantes da blockchain, eles precisam ter algum incentivo para manter essa rede funcionando e armazenando as transações, eu vou fazer o seguinte: para cada conjunto de transações que eu acordar, eu vou dar uma recompensa em bitcoins. É uma remuneração pelo trabalho. Exatamente. O trabalho de validação das transações. O trabalho de validação das transações e depois, consequente, armazenamento nessa grande base de dados. E aí ele falou o seguinte: vou fazer o seguinte, se eu facilitar, né, para que essas entidades eles façam esse acordo de uma forma fácil e coloquem o que a gente chama o bloco de transações na base de dados, todos vão ganhar Bitcoin e não vão ou ninguém vai ganhar, né, porque todos vão participar sem ter os benefícios e isso pode não dar certo. Então, eu vou fazer o seguinte: o meu consenso vai ser resolver um desafio criptográfico. Quem conseguir resolver primeiro ganha o poder de decidir qual é o bloco de transações que naquele momento vai compor a base da blockchain. Isso ficou tão obscuro para mim que eu não faço ideia de como é que isso funciona. Então, assim, é por isso daí que vem o nome da tecnologia. Blockchain, na tradução literal, é cadeia de blocos. E o que é isso? É a representação. Né? O bloco é o conjunto de transações. Ah, tá. E esse conjunto de transações que compõem blocos, eles vão formar uma cadeia de blocos. E é isso que é, de fato, a base de dados da blockchain. Então, significa que qualquer pessoa pode fazer a mineração do blockchain? Então, para você decidir esse bloco, ou esse conjunto de transações que é o bloco,
pela proposta do Bitcoin, você tem que resolver um desafio criptográfico. Resolver um desafio criptográfico é um desafio muito grande do ponto de vista computacional. Então, se você tem um pequeno poder computacional, você não consegue resolver. Você precisa de muito poder computacional. O que é resolver um desafio criptográfico? Assim, traduzindo, achar uma fórmula para quebrar uma equação, quebrar um código? Mas no caso do Bitcoin é o seguinte, existe o que a gente chama um valor numérico. Sim. Que a cada... com uma certa frequência, ele muda e você vai precisar fazer alguns cálculos matemáticos usando a informação do bloco e descobrir um número que seja menor do que aquele valor numérico, certo? E para fazer isso, você só pode conseguir através de tentativa e erro. Porque então você gerando uma série de operações. vai gerando uma série de operações, tentativa e erro, até que o número que você chutou é menor do que aquele desafio. E aí você consegue resolver. É como se eu tivesse uma senha, vamos imaginar, de 12 caracteres e eu vou experimentando várias senhas até conseguir achá-la. Até que a sua senha seja menor do que um determinado valor numérico. Isso gera uma necessidade de fazer milhões de tentativas. Exatamente. E para fazer isso você precisa de um computador superpotente. Você precisa de bilhões de anos se você tiver um desafio. Se você for fazer isso, por exemplo, manualmente. Isso é impossível. Exatamente. Então, você quanto mais poder computacional, mais poder de cálculo, então você pode fazer chutes, inclusive em paralelo, até que um dos chutes que você realiza é menor do que aquele desafio que foi colocado naquele momento. Então, a empresa de mineração... É isso que ela faz. Ela simplesmente... Naquele momento existe o desafio. Então, ela tem que descobrir, a partir das informações que existem no bloco, que ela está limitada às informações daquele bloco. E ela faz isso para ganhar o dinheiro e para poder validar as operações. Exatamente. Ela consegue, ela faz isso interessada em ganhar o dinheiro. Ela vai ter, para cada bloco, ela vai ter um ressarcimento de um conjunto, de um montante em bitcoins. Agora, quem é que cria esse desafio matemático? Isso está no paper original do Satoshi Nakamoto em 2008. Ele dá a fórmula matemática para você calcular o desafio e, a partir daí, ele, inclusive, para que mas tem que ter um órgão central para poder armazenar. Não existe nenhum órgão central, porque é tudo programado. A cada intervalo de tempo, você tem um conjunto de... Você vai mudar o desafio baseado na dificuldade que os computadores levaram nos blocos anteriores. Se o desafio anterior tiver sido muito fácil, eles conseguem minerar um bloco muito rapidamente. Aí você ajusta o desafio para que o desafio não seja o bloco não seja muito minerado. E quem é que faz esse ajuste? É o próprio sistema. O programa que está no algoritmo que foi pensado pelo Satoshi Nakamoto, que está no sistema. Tudo isso para ser uma plataforma de transações. De realização de transações sem uma terceira parte, que faz com que você possa ter transações diretas nos mais variados nichos de relações sociais, políticas, econômicas, científicas, artistas. Então, hoje você tem... não é só dinheiro que eu posso fazer esse tipo de transação. Eu posso fazer de ideia. Qualquer ativo, qualquer dado valorado. A ideia é que você possa transacionar qualquer elemento que tenha um valor. Então, a blockchain ela é usada quando você tem valor agregado. Agora, tudo isso acaba criando uma plataforma de muito sigilo, né? Sigilo em que sentido? Em sentido das pessoas que fazem a transação não se sabe quem são. Pode ser isso ou não?
Sim, de fato, quem é que mantém essa blockchain? São aqueles que realizam esse consenso ou essa mineração, e você não sabe quem é que está participando ali. Qualquer um pode participar, no caso de blockchains abertas ou públicas, qualquer um pode participar, mas você também tem blockchains fechadas ou federadas, e a gente tem vários casos hoje que estão sendo aplicados em alguns nichos, como, por exemplo, o sistema bancário hoje se beneficia muito da blockchain usando blockchains fechadas, e eles estão conseguindo ganhos assim muito importantes nas transações financeiras. Por exemplo, a transferência de valores internacionais, que antes levava dias, agora leva horas. Você tem vários casos interessantes. Eles foram os primeiros, aliás, a entenderem o alcance e aplicarem o alcance da blockchain. Mas e a questão da segurança dos dados? Não é possível. Em que nível? Por exemplo, eu sou proprietário de um patrimônio de ativos que está no meu nome, está na blockchain. Certo. Mas pode vir um hacker e transferir a titularidade. Não pode. Não pode. Porque a blockchain, com todos esses elementos que eu falei de segurança, nessa base de dados, todos os dados estão criptografados. Então, se um hacker vai ali e altera um bit de um bloco, isso pode ser detectado. E como a base ela é única, mas ela não é centralizada, ela está replicada em cada nó da blockchain, ou seja, da rede entre pares. Então, você invalidar um bloco que está num único nó não compromete os dados que já estão todos replicados na rede, entendeu? Então, você pode recuperar um dado correto e a rede continua funcionando. Eu gostei da sua pergunta de entendeu. Eu acho que eu e o telespectador estamos sofrendo da mesma questão, que é realmente entender a profundidade da tecnologia aplicada a essa coisa. Agora, simplificando, veja se eu estou certo ou errado, que infelizmente a gente está chegando ao final do bloco. Isso nada mais o blockchain nada mais é do que uma plataforma eletrônica com segurança e criptografia para permitir transações de ativos que são valorizados financeiramente com segurança. É isso? Que são de ativos valorados, eu diria, né? E que tem um valor agregado. Isso tem futuro? Com certeza. A blockchain ela está sendo considerada a nova internet, a internet do valor. Porque se você for fazer um comparativo, a internet, quando ela começa, ela tem um potencial enorme. 10 anos depois, 1% da população mundial usava a internet, mas não tinha muitas transações comerciais envolvidas, né? Ela começa como uma rede acadêmica, de defesa acadêmica, e só depois entra no comercial. E 20 anos depois, você tem todo esse boom de negócios. A internet, ela permite transação instantânea de dados. Simplesmente isso. Você transmite informação. Você não faz nada com aquela informação. O que a blockchain faz? Ela vai permitir que você faça transação instantânea de dados valorados. Então, muda totalmente a concepção. Você não tem só transação de informação ou transferência de informação. Você agora vai ter transferência de ativos que têm um valor agregado. E isso no nível mundial. Fabíola, eu gostaria, entendeu mais ou menos. Eu acho que o telespectador acho que vai precisar, eventualmente, no futuro, buscar mais informações, mas como primeiro programa, eu acho interessante. Inclusive, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui com a gente. Tá, eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos falar depois desses comerciais. Nós vamos conversar com o advogado Ricardo Costa Oliveira, que é especialista nessa área, e vamos entender um pouco mais das questões práticas do blockchain. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando nessa noite sobre blockchain.
Estamos tentando entender o que é essa tecnologia e para que ela serve. Nós conversamos nos blocos passados com Fabiola Greve, que é a professora da Universidade Federal da Bahia, especialista na área de tecnologia. E agora nós vamos falar com Ricardo Costa Oliveira, que é um advogado especializado nessa área, e vamos entender as aplicações práticas e os riscos jurídicos e as questões legais envolvendo nessa coisa chamada blockchain. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao Jogo do Poder, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Zilan. Satisfação enorme estar aqui e esclarecer aí para os telespectadores alguns aspectos práticos e regulatórios em relação a esse grande ativo, essa grande inovação que são os ativos digitais e como ele se dá nas relações econômicas de troca, né, na sociedade. A professora Fabiola ela falou aqui um monte de questões de tecnologia, de criptografia, etc. Tal. Do ponto de vista tecnológico, eu vou fazer de conta que entendi. Não, telespectador, vamos todos fazer de conta que entendemos, porque é complicado e, efetivamente, eu não entendi muita coisa, não. Legal. Agora, isso tem um propósito prático que já está sendo colocado e utilizado no dia a dia. O que essa tecnologia de blockchain já está se transformando na realidade do dia a dia das pessoas? Bom, Zilan, seguinte. Primeiramente, é muito importante a gente separar o blockchain dos ativos digitais que são denominados de stablecoins, né? Que são as criptomoedas. Moedas estáveis? Moedas estabilizadas, digamos assim, que tendem a ser estabilizadas a partir da sua divisão em um número limitado de unidades e a sua transação entre usuários. Então, as stablecoins utilizam como base de troca dos seus valores, das suas unidades, a blockchain, desculpe. Inclusive porque a tecnologia blockchain é que garante, pela sua evolução na criptografia de dados, a segurança, o anonimato e a livre negociação entre essas moedas entre as partes, né? Os pares, os peers. Por isso que é denominada tecnologia P2P, peer-to-peers. Pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa, sem a necessidade de um intermediário que venha a trazer segurança para aquela transação. Mas veja, Ricardo, a questão é o seguinte, quando a gente tem uma relação de troca, a gente, falando especificamente de moeda, já que o blockchain pode ser utilizado para uma série de questões. Perfeito. A questão da moeda. Numa relação como o Brasil, por exemplo, o valor da moeda, a sua relação com outras moedas para questões de troca, como, por exemplo, o dólar, só para ficar mais fácil, ela é regulada por uma questão do Banco Central. Perfeito. E tem essa entidade pública que controla a segurança das transações e o valor. A blockchain não tem isso, né? A criptomoeda não tem esse tipo de relação. Como é que a gente garante o valor e a segurança daquela moeda hoje em dia? Perfeito, Zilan. Primeiro de tudo, uma das grandes características da blockchain é ser descentralizada. Então, ela funciona em uma relação peer-to-peer, uma relação parte para parte, pessoa para pessoa. Então, a ausência de uma entidade centralizadora é que faz com que essa tecnologia ela possa ser os ativos representados por elas, registrados na blockchain, possam ser efetivamente transacionados de uma maneira mais rápida, mais eficiente, mais segura e anônima. Porque, no final das contas, o que você tem é um código que lhe identifica dentro daquele sistema de registro de informações, mas que não atrapalha as transações dos registros de propriedades que são inerentes àquele banco de dados, digamos assim. Então, no final das contas, o que garante o valor do ativo digital no mercado são as quantidades de troca, as quantidades de negociações que existem no mercado em relação a isso. Hoje no Brasil, a gente não tem uma regulamentação específica sobre stablecoins ou cryptocurrencies, ou um dos tipos como os bitcoins, né? A Comissão de Valores Mobiliários já declarou, inclusive em nota explicativa sobre a Constituição Normativa 555, que os ativos digitais como bitcoins não são reconhecidos como valores imobiliários. Isso significa que, para que você possa levar a uma negociação pública, hoje você não precisa de registro em órgãos públicos federais, como a própria Comissão de Valores Mobiliários. De toda forma, o Banco Central do Brasil também já declarou que as stablecoins são como ativos financeiros. Inclusive, num projeto de lei 2303, salvo engano, a data de 2015, existe a tendência de se comparar as stablecoins a ativos denominados arranjos de pagamento, ou seja, ativos intermediários que servem como relações de troca.
Então, hoje É como se fosse um título de crédito. É como se fosse um título de crédito. Tá? Hoje é permitido a constituição no Brasil das famosas exchanges. O que são isso? São corretoras que são autorizadas a transacionarem ativos digitais. O maior problema hoje dentro dessa relação de venda de ativos digitais está na sua relação com o próprio consumidor. Porque hoje, como você não tem uma grande regulamentação sobre os ativos digitais e a única regulamentação que você tem é a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, que está muito mais preocupada em tributar, né, as transações envolvendo esses ativos, como ela também se preocupa em tributar todas as transações em que haja ganho de capital, ou seja, que haja renda, troca de valores econômicos em qualquer tipo de ativos no Brasil, ela se preocupa em efetivamente arrecadar a sua receita originária sobre aqueles ativos em que ela não tem controle público porque eles não estão regulamentados numa lei. Então, hoje, se eu quero trocar, eu tenho uma caneta que vale muito dinheiro, você tem uma caneta que vale também muito dinheiro, a gente quer fazer uma troca em que haja um ganho de capital, necessariamente a gente tem uma renda que pode ser considerada fato gerador de uma obrigação tributária. Só que essas trocas têm acontecido hoje no Brasil, só para você ter uma noção, nos primeiros 3 meses desse ano foram trocados em ativos digitais mais de 5 bilhões de reais. E esses ativos representam uma capacidade de receita originária tributária para o Estado, em que é muito importante que o Estado tente efetivamente trazer isso para perto de si. Do tamanho da economia, 5 bilhões é nada. 5 bilhões é nada para a quantidade de valores hoje monetarizáveis e trocados dentro da sociedade. Mas se a gente leva em consideração que essa é uma novidade tecnológica e que as pessoas que se arriscam efetivamente a investirem nesse tipo de ativos só tende a crescer, isso significa que efetivamente se o Estado não se antecipar, regulando não somente as relações tributárias, mas as relações econômicas, tende-se a perder o controle e tende-se a perder uma grande parte da receita tributária dessas operações. Hoje em dia, você que é especialista nessa área, você, como advogado, você recebe muitas consultas de como utilizar o Bitcoin. Perfeito. Qual é o objetivo da maioria dos clientes querendo essa tecnologia? O maior objetivo é a rentabilização. Tudo que é novo no mercado, e por mais que eles apresentem um certo risco, a rentabilidade vem diretamente proporcional ao risco que se assume. Então, hoje o principal risco dessa moeda é o risco de fraude, ou seja, é o risco de você efetivamente cair numa pirâmide financeira. O que seria uma pirâmide financeira? É quando você tem um ativo que ele é destinado a um público e que ele remunera as pessoas que são os intermediários por captação daquele ativo, nunca atingindo o seu real objetivo, que seja um investimento num projeto específico. Ou seja, o dinheiro daquele consumidor, que efetivamente seria destinado àquele projeto e com a finalidade de obter um retorno financeiro ao final, ele acaba sendo diluído ao longo do caminho e nunca atinge o seu principal fim. Então, isso pode ser considerado um estelionato. Então, esse hoje é o principal risco do consumidor brasileiro em estar investindo em criptomoedas. É ele ser efetivamente uma vítima de um esquema de estelionato praticado contra o consumidor. Mas isso é em moedas criadas, existem moedas mais antigas que você tem uma certa quantidade de valor. Eu posso fazer um esquema de pirâmide financeira, por exemplo, com Bitcoin hoje em dia? Olha, você pode fazer um esquema de pirâmide financeiro para captar investidores através de uma corretora para investimento em Bitcoin. Mas o Bitcoin hoje já é um ativo digital, já reconhecido no mercado, tanto é que bancos comerciais hoje de grande monta já captam recursos para investimentos nesse tipo de moeda. Agora, me parece que o Bitcoin está perdendo um pouco o valor, porque outro dia ele estava avaliado, me parece que por volta de 60 mil reais, e ele já reduziu um pouco a 30 mil reais, me parece. Pois é, Zilan. Se eu não estiver errado, você me conserta. Como qualquer ativo financeiro, o bem digital, o ativo digital, o Bitcoin, ele sofre oscilações de mercado de acordo com a qualidade e a quantidade de trocas que são efetuadas em todo o mundo, né? A gente está falando de um ativo que existe desde 2008, 2009 e que efetivamente ele só fez valorizar ao longo desse tempo se a gente levar em consideração uma rentabilidade real ao longo de todo o período de negociação que ele já foi exposto no mercado. Mas, quando a gente tem notícias, e é um ativo que sofre influência
da quantidade e da qualidade das negociações deles em todo o mundo. Então, por exemplo, quando a gente tem uma notícia na China, que a China está tentando combater as negociações baseadas em bitcoins, inclusive porque muitas vezes a gente ouve notícias de que ela tem interesse em criar sua própria moeda digital, a gente vê que ele desvaloriza em relação ao mercado, já que o mercado consumidor da China em investimentos em criptomoedas representava efetivamente uma grande parcela da demanda desse tipo de ativo. Mas quando você vai para outros países e que cada dia que passa tem uma regulamentação mais favorável às criptomoedas e necessariamente ao Bitcoin, você vê que sofre uma valorização desse ativo dentro do território nacional. Então, o Bitcoin, no mês passado, chegou a valer basicamente entre 7.500 e 8 mil dólares no mercado. Um Bitcoin. Um Bitcoin. E hoje você pode ter algo em torno de entre 8.000 e 8.500 dólares como valor unitário do Bitcoin no mercado. Quando começou isso em 2008, o Bitcoin valia... Eu posso dizer que poderia valer centavos. A gente tem notícias de que já teve, no início das negociações do Bitcoin, teve gente que pagou para adquirir, como assim, para consumir uma pizza, o equivalente a 10 mil Bitcoins. Então, se a gente levar isso ao quanto vale um Bitcoin hoje, a gente pode ver que só houve uma valorização ao longo do tempo em relação a esse ativo digital. Significa que essa pizza custou 60 mil dólares. Pois é. Isso é interessante. Eu quero explorar algumas questões do ponto de vista legal e o telespectador vai gostar das perguntas no próximo bloco, que vai ser um bloco mais quente. Até lá. É rapidinho. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre tecnologia da informática utilizada para a criação de valor econômico. Nós estamos falando de blockchain e Bitcoin, moedas e objetos de transação comercial. Nós estamos falando agora com o Ricardo Costa Oliveira, que é um advogado especializado na área. Ricardo, no bloco passado você deu um panorama geral, mas desse bloco eu quero lhe fazer algumas perguntas muito específicas. Onde é que está o X da questão? Onde é que é o grande negócio desse negócio de blockchain? Olha, Zilan, o grande negócio do negócio blockchain é a rentabilidade. Ponto. Nacionalmente, sim, mundialmente falando, em termos econômicos, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Então, ao consumidor, o que eu recomendo é, se vocês querem investir em criptomoedas, procurem primeiro corretoras que efetivamente já tenham uma consolidação no mercado, estudem as transações anteriormente feitas por essas corretoras e o tipo de moeda digital que efetivamente eles estão oferecendo ao público. Por que isso? Porque existe uma tendência de crescimento da quantidade e tipo dessas moedas. Hoje você vê jogadores de futebol, você vê artistas, você vê grandes empresas emprestando sua propriedade intelectual para tentar valorizar sua imagem, sua marca, para tentar valorizar aquele projeto baseado num ativo digital como um stablecoin, né? E no sentido de criar um mercado consumidor daquele bem. Ponto. Quanto mais ele for trocado na sociedade, maior vai ser o seu valor como moeda, né? Como relação de troca e como reserva de valor para que no futuro ele possa ser trocado por dinheiro, ou seja, atribuir liquidez. Obviamente, quando a gente fala de dinheiro, a gente reúne uma série de... Todo mundo gosta de dinheiro. E dentre esses que gostam de dinheiro, algumas pessoas não são tão angelicais como a maioria dos nossos telespectadores. Perfeito. Qual é a possibilidade de utilização dessa tecnologia para pessoas não tão angelicais? Pois é, Zena, esse é o principal desafio hoje da economia, do governo e da regulação, né? Como as transações que envolvem ativos digitais não têm uma entidade centralizadora controladora que passe segurança, significa que são relações que acontecem peer-to-peer, como a gente já falou, o destino dessas captações de recursos e dessas transações envolvendo ativos digitais podem efetivamente ser o financiamento de atividades criminosas. Ou seja, ela é um grande atrativo para você fazer lavagem de dinheiro e transferência de recursos ilícitos. Não só isso, Zina. Ele pode ser um grande atrativo para financiamento de atividades terroristas, porque efetivamente você pode estar financiando, sem passar por órgãos controladores, atividades
destinadas a causar grandes males àqueles que efetivamente são os principais beneficiários. E como é que a gente pode recomendar ao telespectador que faça investimento de Bitcoin, se Bitcoin pode ser utilizado para esse tipo de coisa? Essa é uma exceção, Zilan. Dentre todos os níveis de transações que a gente tem efetivamente no mercado, a utilização de Bitcoins para lavagem de dinheiro, para financiamento de atividades terroristas, é o principal desafio do Estado hoje a combater. Mas se a gente efetivamente fosse proibir todos os tipos de relações de troca que podem servir para financiamento do crime organizado, a gente sequer teria uma moeda. Porque no final das contas é a própria moeda que financia esse tipo de atividade através do seu mercado negro, através da lavagem, através do disfarce, né, a fraude em relação a projetos. Mas o sistema bancário hoje em dia ele está muito preparado para evitar esse tipo de coisa, a não ser que as transações sejam feitas em dinheiro. E ninguém faz grande volume de transações com dinheiro na mão. Porque ninguém vai sair carregando um carro de dinheiro daqui para ali. Zilan, a gente já teve notícias políticas, a qual não cabe comentar nomes, de pessoas que guardavam mais de 50 milhões de reais em um apartamento. Aqui na Bahia a gente sabe. Aqui na Bahia, inclusive. Então a gente sabe que não é o controle financeiro que efetivamente vai extinguir a possibilidade de financiamento do crime organizado. O que a gente vai efetivamente poder trabalhar é trazer segurança para a sociedade de que algumas moedas patrocinadas por pessoas do bem, elas merecem a credibilidade de virarem efetivamente, se tornarem valores de troca dentro daquela economia. Mas você concorda que é um atrativo enorme essa questão de, as palavras que a professora Fabiola falou, duas coisas importantes. Ela falou em sigilo e ela falou em das transações, né? O sigilo, anonimato e sigilo das transações. Perfeito. Isso é extremamente atrativo para as atividades, digamos assim, que não queiram passar pelo fisco, que queiram sonegar imposto, mesmo que sejam atividades lícitas. Concordo. E é por isso que a regulação é importante. Na economia, a gente tem uma máxima, que é o teorema de Coase, né? Em que, na ausência dos custos de transações, as partes tendem a alocar mais eficientemente seus recursos, né? Só que a gente sabe que não existem transações sem custos, né? Ou seja, se eu preciso, para fazer uma relação de troca com você, elaborar um contrato e registrar esse contrato, tudo isso relacionamento é considerado custo. E, efetivamente, o papel hoje da instituição, o Estado, em criar regras, é justamente para diminuir esse custo de transação e trazer mais segurança. Então, a utilização das moedas digitais para atividades oportunísticas, criminais ou fraudulentas do ponto de vista fiscal, tende a ser coibida pela instituição e Estado através da promulgação de novas leis e regras, assim que a sociedade efetivamente sinta a necessidade disso. O Mas que não pode... Se eu colocar tantas regras e tantas condições, eu prefiro voltar à moeda normal, que pelo menos é mais conhecida e tradicional. Sim e não, né? O que a gente vê hoje no cenário econômico mundial é uma grande liberdade de transação para as criptomoedas. A gente não tem ainda grandes casos de atividade criminosa sendo financiadas por moedas digitais. Primeiro por quê? Porque a gente não sabe. Primeiro porque a gente não sabe. Muito bem observado. Segundo, porque as moedas digitais ainda gozam de um grande desafio, que é a sua própria liquidez. Então, trocar os ativos digitais em grandes bancos por moedas, unidades de contas monetárias públicas, ainda é um grande desafio. Mas isso é feito em vários lugares do mundo. É feito em vários lugares do mundo que não tem precedentes de financiamento de atividades criminosas. Tem lugares que eu posso chegar com um cartão de crédito de Bitcoin, coloco na máquina... caixas eletrônicos do Bitcoin. Mas o que você precisa também entender é o seguinte, todas essas moedas digitais, elas criam unidade de valor crescente porque elas têm uma quantidade limitada para ser negociada na sociedade. Então, significa que eu tenho uma quantidade máxima de Bitcoins que vão circular por aí, e que praticamente 100% dos bitcoins hoje já tem donos. E hoje, quando a gente... Você não pode criar mais bitcoins do que já existe. Você não se cria aí, não. E esse é o principal desafio e é o principal atrativo de uma moeda digital. Ele só cria uma reserva de valor como unidade de troca porque ele se torna escasso no mercado. Então, por isso que o Bitcoin vem se valorizando ao longo do tempo, porque não se criam mais bitcoins. Hoje você adquire, você compra bitcoins de antigos proprietários que foram os primeiros investidores. Então, você tende a ter um controle maior de titularidade desses ativos digitais quando eles também são mais escassos. Ou seja, muitas pessoas que começaram ficaram milionárias. Milionários, com certeza. E se gerarem novas moedas hoje em dia, isso pode ser um atrativo para investidores? Ou está sendo atrativo? Está sendo um grande atrativo para investidores.
Mas isso tem um risco gigantesco. Isso tem um risco gigantesco, mas na economia, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Agora, essas moedas, elas não podem se tornar o que a gente chama de ativo, digamos assim, de menor valor. Porque aí a tendência da economia é ativos de maior valor, com maior segurança, eles tendem a ser repositários de valor. E essas moedas menos, assim, eu vou chamar de podre, essas moedas podres, elas acabam sendo moedas transacionais. Você acaba trocando elas cada vez mais rápido, porque você não quer ficar com elas na mão. Quer trocar por coisas positivas e coisas boas. Talvez você queira trocar por um outro direito de propriedade que valha mais. E é isso que causa um enriquecimento da pessoa que quer lhe vender, da pessoa que quer comprar e da própria sociedade, que ganha com todas essas relações de troca. A sociedade ganha quando o Estado arrecada tributos em relação a essas transações, que sempre é um ganho de capital. Ninguém vai trocar um bem por outro para perder um valor de mercado. Quem está vendendo ganha, porque ele está ganhando um valor de mercado maior do que o valor subjetivo que ele dá àquele bem. E quem está ganhando, e quem está comprando também ganha, porque ele espera que efetivamente aquele bem vai ser rentabilizado para uma futura venda no mercado. Então, existe expectativa de ganho mútuo, sociedade como um todo. Esse negócio da pirâmide financeira pode ser um grande esquema de estelionato para poder gerar valor de pessoas aqui, por exemplo, que... Pode. Não vou dizer que seja geral no Brasil, mas certamente no Brasil tem pessoas que gostariam de fazer aplicações de golpe nesse sentido. Como já tem pessoas fazendo, tentando fazer, e as autoridades públicas estão combatendo esse tipo de atitude, como a gente já vê nas manchetes hoje dos jornais, a polícia, o Ministério Público combatendo todo esse tipo de fraude, que são fraudes e crimes contra a economia popular. Mas é de uma complexidade tão grande, será que o nosso aparelho judiciário está apto e a nossa polícia está apta para fazer esse tipo de avaliação e acompanhamento? Olha, Zilan, eu acredito muito que as bases tecnológicas hoje da nossa polícia, nosso sistema de inteligência nacional, são competentes o suficiente para combater esse tipo de crime. Lógico que a tecnologia ela evolui a cada dia, né? O mercado evolui a cada dia e as autoridades públicas também têm que estar evoluindo a cada dia para terem a competência, não somente de combater isso, mas estar conquistando e mantendo a confiança da sociedade que elas são capazes de garantir o bem-estar social. Mas hoje a utilização desse tipo de moeda, vou falar da moeda que... Moeda está ligada ao blockchain, mas não exclusivamente, é apenas um elemento do blockchain, né? Como assim? O blockchain é uma tecnologia aplicada à geração de diversas situações. Perfeito. A moeda é apenas uma delas. É apenas uma delas. Agora, veja bem, não há nenhuma ilegalidade de transacionar com esse tipo de ativos hoje na economia brasileira. Não há nenhum tipo de proibição, bem como não há nenhum tipo de regulamentação específica para a venda de ativos digitais do tipo moeda. Então, eles são ativos hoje que podem ser vendidos no mercado, como se vende uma caneta, como se vende um carro, como se vende uma folha de papel. Agora, se eu tenho uma coisa que não é proibida porque é legal e também não é regulada, é terra de todo mundo. Perfeito. Ou de ninguém. Mas essa é uma tendência da economia. Primeiro o mercado evolui para depois as instituições como regras virem a trazer mais segurança naquelas relações de troca. Vale a pena então entrar hoje ou esperar para esse momento de regulação depois? Olha, Zilan, eu costumo dizer para meus clientes que se existe uma sobra de caixa em que correr o risco não vai trazer nenhum prejuízo, quanto mais cedo você investir hoje nas criptomoedas, maior a capacidade de rentabilização no futuro. Entretanto, quando a gente tiver uma regulamentação mais incisiva, mais segura sobre esse tipo de moeda, que em alguns países já é considerado valor mobiliário e precisa de registros públicos para oferecimento à economia popular, aqueles investidores mais conservadores podem se sentir mais à vontade. Mas eu também acredito, em opinião pessoal, que quando existir uma regulamentação desse tipo de ativo digital, ele pode efetivamente cair em descrédito. Ele pode simplesmente ser comparado a outros tipos de ativos que hoje já são, digamos, desde o século XVI, como as ações já são transacionadas no mercado de capitais e que também podem ser transacionadas com base na tecnologia blockchain. Então, hoje, o grande atrativo da moeda é ela ser baseada numa blockchain e ela não sofrer regulação para que possa aumentar o seu valor de troca no mercado.
Ricardo, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Eu estou saindo do programa com mais perguntas do que respostas. Eu acho que o telespectador também. De qualquer forma, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Obrigado, Zilan. Satisfação minha. E tenho certeza que o telespectador, como eu, estamos aqui com uma grande interrogação. Então, eu lhe prometo, telespectador, que nós faremos mais um programa sobre esse assunto, mas eu vou pedir sua ajuda. Deixe as suas perguntas, encaminhe as suas questões e o que é de complicado há nesse tema na nossa página das redes sociais. Lá nós vamos avaliar suas perguntas e nós refaremos esse programa tentando responder a todas essas questões. Eu gostaria muito de agradecer a sua audiência. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até a próxima semana.